traz uma repercussão sobre isso, né, de tentar também sensibilizar o Congresso sobre a necessidade de uma reforma administrativa. Vamos acompanhando as falas, né, daqui a pouco eu vou trazendo mais aqui para vocês, mas agora vamos bater um papo com ele, Pedro Gaudi, analista da Mirai Asset. Pedro, é sempre muito bom ter você por aqui, muito obrigada pela sua companhia, boa tarde para você. Boa tarde, pessoal. Bom, a gente vai conversar um pouco sobre os resultados da Vale e da Petro, né? Petrobras, exatamente. A gente trouxe esse Bovespa aqui, viu, Pedro? Eu estava mostrando aqui para o pessoal, a gente engatou essa alta aí acima dos 121 mil pontos. Sabemos que tem esse apoio aí das commodities que sustentam Vale e Petrobras no positivo. Claro que as duas com grande peso no índice. E começando a falar um pouco aqui, né, sobre especificamente a Petrobras. A gente tem ainda essa semana, né, o relatório de produção da companhia. Eu quero entender como que estão suas perspectivas aí em relação a essa prévia da companhia que tem passado por mudanças na estratégia, né, dela, que provavelmente terão impacto financeiro sobre o balanço da estatal, né? Serão limitados esses impactos ou não, na tua opinião, Pedro? Você acredita que a estatal vai conseguir manter a proeza de pagar esses dividendos mais robustos aos investidores? Então, a fórmula que tem lá é 60% do fluxo de caixa operacional menos investimento, o CAPEX, né? A sinalização do Prats, o novo CEO, é que vai ter mudança. E o conselho do Petrobras vai estar reunido agora, essa semana aqui, né? Antes do final do mês, porque o balanço vai ser divulgado no começo de agosto, né? Então, assim, eu não sei se dá tempo de eles mudarem, mas eles querem mudar, assim, o modelo. A Petrobras deve vir com um bom resultado aí no segundo trimestre, né? Apesar aí de uma questão de preços, né? Eles reduziram o preço do combustível e tudo mais. Mas, assim, ainda assim, o resultado do segundo trimestre costuma ser muito forte. A gente está aguardando alguma coisa na faixa de 25 bilhões de dólares de receita, um EBITDA na faixa de 12 bilhões de dólares e um lucro líquido na faixa de 4,5 bilhões de dólares, né? Mantida essa forma de 60%, deve pagar um dividendo na faixa de 3,5 bilhões de reais. Isso se realmente não for modificado, como foi feito lá no final do ano passado, quando uma parte dos dividendos acabou sendo retida, né? Isso a gente só vai saber no dia da divulgação realmente do resultado, ou seja, no comecinho de agosto. Mas os números eram muito bons. A Petrobras está vivendo um momento bom, a sua estrutura de capitais está bem arrumadinha, a dívida dela é pequena, né, em relação ao que ela gera de caixa, então a situação ainda bem confortável e os números devem agradar. A única coisa que a gente precisa acompanhar é se realmente eles vão fazer essa mudança na política de dividendos agora, então vamos esperar um pouco mais para frente, né? Mas, assim, muito da alta do Ibovespa hoje, como você mesmo disse, é puxado por Petro e Vale, né? E aí você tem o preço do petróleo uma ligeira alta, e você tem expectativas de estímulos na China, né? O que acaba impactando positivamente as commodities, né? Então hoje é um dia que está sendo bom para commodities aqui, né? Siderurgia e mineração. E falando de mineração, a gente vai ter o balanço da Vale essa semana, né? Ela já anunciou o relatório de produção, ela vendeu 74 milhões de toneladas de minério de ferro. O preço médio que ela praticou foi de 98 dólares e 50 a tonelada, ficou abaixo da média, e logicamente isso acaba impactando no faturamento da empresa, né? Mas mesmo assim os números vão ser bem representativos. Lembrando que no primeiro trimestre é época de chuva no Brasil, então consequentemente o primeiro trimestre ela teve problemas de logística, chuvas muito fortes no norte, né? E custos um pouco acima da média. Eu vejo o segundo trimestre dela como muito bom. Deve anunciar, no caso da Vale, deve anunciar a distribuição de dividendos. A gente está trabalhando com um EBITDA para ela, para o segundo trimestre, na faixa de 4 bilhões de dólares, que é um número representativo, e vai anunciar, na minha concepção, um bom dividendo também. A Vale tem muito a ver com a China, né? É uma relação direta, porque, queira ou não queira, a China compra aí 70% do minério dela vai para a China. Os números devem vir interessantes. Preço do minério de ferro está girando na faixa de 115, 120 dólares a tonelada.
que eu acho que, na minha concepção, US$ 100 é um patamar mínimo, né? Apesar que ela praticou um preço médio menor ao longo do segundo trimestre. Aí tem vários fatores que acabam influenciando, né? Talvez a parte de minério vendido em baixo teor, ou coisa do gênero. Mas assim, os números serão bem interessantes, sim, né? O Biscopa tem muito para refletir isso ao longo dessa semana. Agora, E Gaudi, também a gente... pela tua experiência, assim, aí eu quero ouvir realmente a voz da experiência, quem entende, quem já está nesse mercado há bastante tempo, já passou por diversos momentos. Muito tem se colocado de expectativa em cima dessa questão dos estímulos vindos da China. Pela tua experiência, você consegue ficar otimista com isso? Porque assim, ó, parece que eles vêm empurrando com a barriga o tempo inteiro, fica só gerando expectativa e na prática nada, né? Ou seja, não teria que se olhar para algum outro drive para poder normal, né, do que gerar ali uma grande expectativa em cima de algo que é tão incerto, é muito futurologismo se a gente ficar pensando assim, né? A China com certeza deu sinais de fraqueza mesmo. A parte de imobiliário, né, a parte de residências e tudo mais, é a pedrinha no sapato para eles. Se o governo quiser realmente crescer mais do que 5%, ele vai ter que fazer alguma coisa. Só se falam, é como você falou, se anuncia muita coisa, mas pouca coisa acaba se confirmando, né? Saiu lá semana passada que eles iam obrigar a turma a reformar a casa para tudo quanto é lado, né? Os bancos vão oferecer mais linha de crédito e tudo mais. Olha, precisa se confirmar isso aí, porque se realmente eles querem crescer mais do que 5%, eles vão ter que crescer a economia deles. Não tem como. O mundo pode estar entrando num período, uma recessão pequena na Europa, nos Estados Unidos, não sei, a gente ainda não consegue mensurar isso, mas se eles realmente quiserem virar o disco, eles vão ter que pôr a população para consumir. E aí tem que vir esses problemas de estímulos, né? Com certeza o desempenho desses dois papéis são muito atrelados ao comportamento da economia chinesa, que a gente sabe que é uma caixinha preta. É, exatamente isso. Vamos falar um pouquinho sobre Braskem, Gaudi. A gente teve essa notícia aí da Braskem, né, que diz que agora a companhia tem como objetivo atingir 20% de sua produção verde até 2030. E eu quero entender como que essa estratégia se alinha às tendências globais de transição energética e de sustentabilidade também do mercado, né? Vamos falar um pouco sobre, né, esses produtos verdes aí que a Braskem planeja produzir como parte de sua meta para 2020? Não tem uma potencial muito grande, sim, de crescimento, mas eu vejo a Braskem um pouco prejudicada pela questão da participação da Novo Nor nela, né? A Petrobras tem um pedaço e outro pedaço está a Novo Nor. A Novo Nor colocou essas ações em garantia com os credores dos bancos, dos credores. Então, assim, a venda passa pela vontade deles também, né? Tanto que a Unipar tentou comprar essa participação e a conversa não foi para frente. Mas tem mais gente querendo comprar. A própria JF, que é a holding da JBS, né? Tem outra empresa de fora que está se candidatando e tem a Petrobras, que soltou o comunicado que ela ia fazer a due diligence para ver se ela exercia o direito dela de comprar a parte do Novo Nor. Basicamente, ela teria quase a totalidade das ações da Braskem. A Braskem, para quem não lembra, ela teve um problema terrível lá em Alagoas, né? Quando o piso da fábrica afundou e prejudicou a cidade, ela teve que indenizar muita gente, se complicou. E o fato de você não ter uma definição do controlador, isso acaba prejudicando. Não que ela tem um potencial enorme de criar produtos com tecnologia mais eficiente, voltada ao verde, né? Energia limpa e tudo mais. Ela tem tudo para isso sim, mas eu acho que o mais importante agora é a gente ter uma definição do controle acionário dela, porque sem isso fica difícil você aceitar que vai ter investimento para lá, o rumo vai para um lado ou para o outro, né? Então acho que primeiro precisa resolver isso. Enquanto não, a empresa fica com os estados aí, impactados, né? Mas você acredita, como que essa transição energética, né, essa produção verde aí pode afetar o posicionamento da Braskem no mercado financeiro, incluindo o valor de mercado, né? A gente sabe que tem todo esse imbróglio, como a Novonor, que você muito bem lembrou, mas e a percepção dos investidores sobre a empresa? Como que isso pode impactar? Isso pode reverter de alguma coisa ou realmente tudo que tem acontecido ainda vai pesar muito mais do que apenas essa intenção da empresa de investir numa pauta mais verde? Olha, eu acho que enquanto não se resolver essa questão do controle, o resto fica mais difícil, tá? Agora, com certeza, as empresas de petroquímicas, elas têm que evoluir como tecnologia para trazer produtos com impacto bom para a natureza, né? Quanto mais isso
a gente andar, a gente caminhar, mais vai surgir. Mas, como eu falei, antes dela fazer essa aposta aí, primeiro precisa se definir, né? Quem é o controlador para ver que caminho vai. Até para ver a competitividade que isso pode trazer no mercado, né? Ele acho que até é boa intenção, Exatamente. mas diante de tudo isso não tem nem como a gente avaliar que tipo de competitividade a Braskem pode trazer no mercado global de produtos petroquímicos, né? Perfeito. É isso mesmo. Pedro, quero o seu recadinho final aqui para os investidores que estão nos acompanhando nessa tarde, semana só começando e a gente começando com esse Bovespa animadaço por aqui. Qual que é o recado final que você deixa aqui para os investidores nessa semana em que a gente ainda tem resultado da Vale, resultado aí de prévio operacional da Petrobras, tanta coisa ainda para fazer preço, Fed, muita coisa ainda para poder acontecer. Sim. E o importante, né, que tá dando uma acordadinha, né, um bom ralizinho, né, começou na sexta-feira, subiu 1,81, hoje está subindo de novo. Tem resultados aí para a gente avaliar, né, como está sendo o departamento, o desempenho de cada setor, né, de cada empresa. Isso está mais animado. Perfeito, combinadíssimo aí. Pedro, te espero aqui sempre. Muito obrigada pela parceria de sempre. Um forte abraço aqui nosso para você, todo o time aí da Mirai. Muito obrigada mesmo. Sempre muito bom ter você aqui com a gente, desde sempre com a BMC News. Forte abraço e um ótimo restinho de semana aí para você. Abração para vocês também. Valeu. Muito obrigada. Muito...